Neste relato, um homem compartilha como seu casamento de longa data desmoronou após sua esposa assumir um estilo de vida luxuoso e se distanciar dele. Com a relação se deteriorando, ele decide enfrentar a dolorosa realidade de que a mulher com quem ele se casou não é mais a mesma. Enquanto lida com essas mudanças, ele reflete sobre a separação iminente e o futuro que precisa enfrentar. A transformação de Laura e o divórcio inevitável. Pedro conheceu Laura quando tinha apenas 16 anos. Ela, com 18, era uma das garotas mais simples e humildes que ele já conhecera. Pedro estava passando por um momento difícil, já que tinha perdido a mãe recentemente e nunca conhecera o pai. Laura foi a primeira pessoa a estender a mão e oferecer apoio incondicional. A amizade entre os dois cresceu rapidamente e Pedro, que não tinha mais ninguém próximo, começou a ver Laura como sua âncora emocional. Com o tempo, seus sentimentos por ela evoluíram. Aos 18, ele tomou coragem e a convidou para um encontro. Eles começaram a namorar e, após 7 anos de relacionamento, decidiram se casar. Durante todo esse tempo, Laura se destacou por ser extremamente humilde e pouco preocupada com o status material. Ela costumava comprar roupas em brechós, não se importava com marcas de luxo e sempre preferia economizar. Pedro adorava essa simplicidade e acreditava que essa característica era um dos pilares do relacionamento deles. Enquanto Laura seguia uma carreira de sucesso em uma grande corporação, Pedro trabalhava como bombeiro em uma pequena cidade. Ele amava seu trabalho e, embora o salário não fosse alto, estava satisfeito com a vida que levava. No entanto, as coisas começaram a mudar radicalmente 2 anos antes da separação. Laura recebeu uma proposta de emprego irrecusável, uma posição executiva em uma grande empresa em outra cidade, com um salário 4 vezes maior que o atual. Embora hesitante a princípio, Pedro decidiu apoiá-la e juntos mudarão-se para a nova cidade. Ele teve que deixar o emprego que amava, mas Laura garantiu que poderia sustentar a família enquanto ele encontrava algo novo. Logo após a mudança, Pedro começou a perceber que Laura estava mudando. Ela, que antes não ligava para marcas, começou a aparecer com bolsas e roupas caras. Ele ficou chocado ao vê-la comprar um Porsche, já que ela sempre havia sido indiferente a carros. Quando a confrontou, Laura respondeu de forma fria, dizendo que era seu dinheiro e ela tinha o direito de gastá-lo como quisesse. A situação piorou quando Laura passou a sair frequentemente com colegas de trabalho, voltando tarde para casa ou até mesmo não voltando. Ela dizia que era o trabalho exigente, mas Pedro começou a ver fotos dela nas redes sociais em festas, jantares luxuosos e eventos de gala, enquanto ele mal conseguia uma resposta para suas mensagens. Certo dia, Laura o convidou para um almoço com seus colegas. Pedro ficou animado, pois há meses eles não faziam algo juntos. No entanto, ao chegar no restaurante com seu carro simples, um Renault Clio, foi recebido com um olhar de desgosto por Laura. Ela o puxou para fora do restaurante e o repreendeu, dizendo que ele a estava envergonhando ao dirigir um carro tão barato. Pedro ficou sem palavras. Esse momento marcou o ponto em que ele percebeu que Laura já não era mais a mesma mulher com quem havia se casado. Uma traição de valores. Enquanto Pedro lidava com suas frustrações, ele recebeu uma notícia devastadora de uma amiga em comum, Luana. Ela contou que durante uma conversa casual entre amigas, Laura havia feito comentários depreciativos sobre o desempenho dele na intimidade, dizendo que ele não era o melhor, mas que ela estava com ele pelo pacote completo. Embora tenha tentado rir disso no início, a dor foi profunda. Pedro decidiu confrontar Laura sobre os comentários, mas ela negou. No entanto, após insistir, ela admitiu que realmente fez essas piadas, mas não com intenção de machucá-lo. Ela pediu desculpas, mas Pedro não conseguia superar o fato de que ela havia falado mal dele para suas amigas. A confiança estava abalada, e ele começou a se questionar se o casamento poderia sobreviver a essa nova fase de distanciamento e desrespeito. O ponto de ruptura. Com o tempo, as discussões aumentaram. Pedro tentou abordar o assunto várias vezes, expressando sua dor e frustração, mas Laura sempre minimizava a situação, dizendo que ele estava exagerando. Ela se recusava a discutir o relacionamento, afirmando que estava muito ocupada com o trabalho e que tudo estava bem do jeito que estava. Uma noite, Laura não voltou para casa. Pedro ficou preocupado e tentou ligar para ela diversas vezes, mas sem sucesso. Na manhã seguinte, ela apareceu e disse que tinha ficado na casa de uma colega porque havia bebido demais e não estava em condições de dirigir. Quando Pedro sugeriu que ela poderia ter mandado uma mensagem para avisá-lo, Laura respondeu com desdém, mencionando que ele provavelmente a teria buscado em seu carro barato. Esse comentário foi a gota d'água para Pedro.
Ele percebeu que, embora amasse Laura profundamente, a mulher que ele conhecera e com quem se casara não existia mais. O estilo de vida que ela havia adotado era completamente incompatível com os valores que ele prezava. Aquele era o fim, o pedido de divórcio. Alguns dias depois, Laura pediu o divórcio. Disse que após conversar com amigas, concluiu que Pedro não era o homem certo para ela. Eles tinham valores e estilos de vida diferentes, e ela sentia que merecia alguém que combinasse mais com sua nova realidade. Pedro surpreendentemente aceitou a decisão com calma. Ele já estava considerando o divórcio, mas esperava que pudesse haver uma reconciliação. Eles concordaram em se separar amigavelmente. Pedro decidiu voltar para sua cidade natal, onde poderia retomar seu antigo emprego de bombeiro. Um amigo próximo ofereceu abrigo até que ele se estabilizasse novamente. Antes de sair de casa, Pedro perguntou a Laura se ela havia sido infiel durante o casamento. Ela negou, e ele decidiu confiar em sua palavra, preferindo não alimentar mais dúvidas ou contratar um investigador. Reflexões finais. Enquanto arrumava suas coisas, Pedro se deu conta de que havia perdido algo importante nos últimos anos: sua paz de espírito. Embora ainda amasse Laura, ele sabia que a pessoa que ela havia se tornado não era mais compatível com o homem que ele era. Ele levou consigo o cachorro que eles haviam adotado 2 anos antes, um companheiro fiel durante toda a turbulência. Aos poucos, Pedro começou a encontrar consolo na simplicidade que sempre apreciou. Embora ferido emocionalmente, ele estava pronto para reconstruir sua vida, cercado por amigos e com o apoio de seu trabalho. Sabia que em algum lugar, a mulher que ele amara um dia ainda existia dentro de Laura, mas ela havia escolhido um caminho diferente. Agora Pedro tinha a chance de recomeçar, viver de acordo com seus valores e, quem sabe, encontrar a felicidade novamente. Relato 2. O preço da traição. Lucas e Clara estavam casados há 7 anos. Eles tinham uma vida tranquila, confortável e um relacionamento que parecia ser estável. Lucas, trabalhador e dedicado, era o tipo de marido que fazia tudo para garantir que sua esposa fosse feliz. Ele sempre a surpreendia com jantares, flores e pequenas demonstrações de carinho. Apesar de seu esforço, Clara começou a se afastar, a dar desculpas, e as coisas na intimidade esfriaram. Clara, uma mulher de beleza marcante, tinha ambições. Ela sempre quis mais da vida. Nos primeiros anos de casamento, o carinho e a estabilidade que Lucas oferecia eram suficientes. Mas com o tempo, ela começou a sentir que algo estava faltando. O desejo por aventura e excitação a consumia. Ela começou a pensar mais em si mesma do que no marido, que parecia ter se acomodado. Foi então que Daniel, um amigo de infância de Clara, voltou para a cidade. Eles haviam sido inseparáveis durante a juventude, e a conexão entre eles parecia instantânea. Daniel, solteiro e cheio de histórias excitantes sobre viagens e conquistas, era o oposto de Lucas. Clara se viu envolvida pelo charme e pela liberdade que Daniel transmitia. Os encontros começaram de forma inocente: jantares para relembrar os velhos tempos, conversas sobre como a vida havia os moldado. No entanto, não demorou para que esses encontros evoluíssem para algo mais íntimo. Clara se envolveu em um caso secreto com Daniel. Cada encontro era um mergulho profundo em uma paixão proibida que ela acreditava ter perdido em seu casamento. Com o tempo, ela começou a se convencer de que o que tinha com Lucas não era suficiente. Uma noite, depois de um encontro clandestino com Daniel, Clara chegou em casa e encontrou Lucas sentado no sofá, esperando por ela. O clima estava pesado, e ela sabia que ele queria falar. Ele tentou ser sincero e entender o que estava acontecendo. Clara, no entanto, em um momento de frustração e impaciência, soltou: "Lucas, o problema é que você não me satisfaz mais. Eu preciso de mais, entende? Preciso de algo que me faça sentir viva de novo. Eu simplesmente não sinto mais nada com você." Aquela declaração destruiu Lucas por dentro. Mas em vez de explodir, ele manteve a calma. Não demonstrou o quanto aquilo feriu, não gritou, nem implorou para que ela ficasse. Ele apenas assentiu e, em silêncio, começou a planejar sua vingança. Lucas sabia que não podia confrontar Clara diretamente, pois ela já estava emocionalmente distante. Então, ele começou a mudar seu comportamento de maneira quase imperceptível. Ele a tratava com gentileza, continuava sendo o marido dedicado, mas, em segredo, começou a agir nos bastidores. Primeiro, ele consultou discretamente um advogado. Lucas tinha a maioria dos bens do casal em seu nome e começou a transferir o que ainda faltava para suas contas pessoais. Enquanto isso, Clara, cega pela paixão por Daniel, não percebia o que estava acontecendo. Ela achava que Lucas estava aceitando o distanciamento, talvez até se conformando com a situação.
Então, Lucas começou a se aproximar dos amigos e da família de Clara. Ele fez questão de contar a eles, de forma sutil, sobre as dificuldades que o casal enfrentava. Nunca falou diretamente sobre a traição, mas plantou sementes de dúvida sobre a conduta dela, sempre mantendo sua imagem de marido dedicado. Ele sabia que quando a verdade viesse à tona, ele seria visto como a vítima. Com o passar dos meses, Lucas conseguiu reunir provas da traição de Clara, mensagens, fotos e até vídeos dos encontros com Daniel. E foi aí que ele fez sua jogada final. Ele marcou um jantar, como costumava fazer, e chamou Clara para uma conversa séria. No jantar, Clara percebeu algo estranho em Lucas. Ele estava mais calmo e confiante do que nunca. Após a refeição, Lucas puxou uma pasta de dentro de sua bolsa. Clara, acho que é hora de sermos sinceros um com o outro, disse ele, colocando a pasta na mesa. Clara, sem entender, franziu a testa. Eu sei sobre você e o Daniel. O rosto de Clara ficou pálido. Ela tentou negar, mas Lucas abriu a pasta e mostrou todas as evidências que havia coletado. Não havia como escapar. Desesperada, ela começou a chorar, implorando por perdão. Lucas, por favor, me perdoe. Eu estava confusa. Não sei o que estava pensando. Mas Lucas apenas balançou a cabeça, calmo. Você não estava confusa, Clara. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Agora vai colher as consequências. Naquele momento ele entregou a ela os papéis do divórcio. Clara, ainda abalada, os pegou com mãos trêmulas. Lucas havia sido meticuloso. No acordo de divórcio, ela saía sem praticamente nada. O apartamento, o carro, as economias, tudo estava no nome de Lucas. Clara, em sua cegueira pela paixão, não havia percebido as manobras dele nos últimos meses. Ela assinou os papéis, sabendo que não tinha outra escolha. Sua traição tinha um preço muito alto. Após o divórcio, Clara foi morar em um pequeno apartamento com poucas posses e um salário modesto. Ela tentou manter contato com Daniel, mas o entusiasmo que ele tinha por ela desapareceu assim que ela deixou de ter a estabilidade que o casamento com Lucas proporcionava. Aos poucos, Daniel também a deixou de lado. Clara ficou sozinha, sem o conforto da antiga vida e sem a excitação que acreditava ter encontrado. Os meses se passaram, e Clara começou a sentir o peso de suas escolhas. A solidão e o arrependimento a consumiam. Ela percebeu que havia trocado um homem que a amava de verdade por uma fantasia que durou pouco. Lucas, por outro lado, seguiu em frente. Reconstruiu sua vida, focou no trabalho e algum tempo depois, conheceu alguém que o tratava com o respeito e o carinho que ele merecia. Clara ficou presa em sua própria armadilha. Sem dinheiro, sem amor e com o arrependimento como sua única companhia, ela percebeu tarde demais o valor do que havia perdido. Agora, a única coisa que restava era a amarga lembrança de que ela tinha tudo, e jogou tudo fora por uma ilusão momentânea. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!